Há alguns anos atrás, alguém acreditaria que a DC está fazendo uma série melhor que a Marvel? Salve galera, eu sou Dan Falter e hoje vamos falar da série Pinguim, que está em exibição nesse momento no Max. Eu resolvi esperar por 3 episódios antes de falar sobre essa série, já que eu assisti o primeiro episódio e eu fiquei tão empolgado quanto a maioria das pessoas. Mas, como a DC sempre deixou a gente com o pé atrás, devido ao seu histórico aí de péssimos filmes e de séries bem duvidosas, eu resolvi esperar um pouquinho. Mas agora, depois de ter visto 3 capítulos, eu acho que já dá para ter uma boa ideia do que é a série, da qualidade dela, então chegou a hora de dividir com vocês. E essa série vai derivar diretamente do filme The Batman, aquele com o Robert Pattinson, sim, o vampirinho brilhante, no papel do Homem-Morcego. Eu devo dizer para vocês que, ao contrário de muita gente, eu não gostei desse filme. E eu me explico, eu não gostei desse filme porque eu não considero que ele é um bom filme de super-herói. E sim, as pessoas estão todas felizes porque finalmente temos um mundo de super-heróis mais realista. Mas venhamos e convenhamos, um milionário, bilionário, que tem praticamente a cidade inteira a seus pés, resolve passar as suas noites como? Indo para festas, bebendo com os amigos, saindo com belas mulheres? Ou, número 2, vestindo uma fantasia ridícula de morcego e espancando bandidos durante a madrugada inteira? Bom, gente, não tem como ter realismo dentro dessa história. Se você vai para o mundo dos super-heróis, você vai para o mundo da fantasia. Mas as pessoas cismaram que filmes de super-herói precisam ser mais realistas. E foi isso que acabou acontecendo com o The Batman. Porém, esse filme, apesar de não ser um filme bom de super-herói, tem uma boa história, ele é um bom filme. E ele acaba mostrando uma Gotham ali razoável, mas com algumas consequências interessantes. E é a partir dessas consequências interessantes que a série Pinguim se inicia e se aproveita. Ela pega as coisas boas do filme e continua. Eu não gostei, por exemplo, no filme, da caracterização do Charada. O Charada, para mim, parece apenas um mendigo mal vestido. Nessa tentativa desesperada de fazer o realismo, eles colocaram ali um cara com uma jaqueta velha e um óculos estranho e puseram ali a pecha super vilão. Tiveram até vergonha de usar a cor verde tão característica do personagem. Mas se o Charada não foi muito bem caracterizado, o mesmo a gente não pode dizer do Pinguim. O Pinguim ali do Colin Farrell é um personagem que evoluiu muito ao longo dos anos e a personificação do filme é bastante próxima da que existe nos quadrinhos hoje em dia. Caso você não saiba, o Pinguim é um dos personagens mais antigos da galeria de vilões do Batman. Ele é da década de 40 e ele já passou por diversas fases. Lá no início ele era apenas um ladrão de bancos e joalherias como a maioria dos vilões. Porém, com o tempo, esses vilões foram evoluindo. Eles foram ali cada vez mais se tornando malucos. Caras que tinham que ficar internados ali no hospício Arkham. Porém, o Pinguim era um dos personagens que não se adaptava bem a esse novo sistema criado pelos roteiristas. Se você pensar no Pinguim como ele foi feito originalmente, ele era um cara gordinho, narigudo, atarracado e, como você pode imaginar, esse cara aqui não aguenta sair no braço com o Batman. Então ele era cada vez menos utilizado. Mesmo ali usando o seu guarda-chuva metralhadora, que também se transformava em helicóptero, o vilão foi cada vez mais considerado ridículo e não aproveitado. Até que lá pela década de 80, alguém resolveu mudar o status quo do personagem e colocar ele como um mafioso. A partir daí, o Pinguim era o excêntrico dono do clube Iceberg. E nesse clube rolava de tudo. Ele era ali um ponto de encontro para os bandidos, ele era um ponto de tráfico de drogas, prostituição e outras atividades legais. Esse Pinguim que age mais nas sombras e não vai tanto para o confronto direto, acabou funcionando muito bem e o personagem voltou ali a ser um dos principais da galeria do Batman. Mas nós não estamos aqui para falar do Pinguim dos quadrinhos, mas sim do Pinguim da série. E como eu disse para vocês, a série vai se aproveitar do bom Pinguim feito ali pelo Colin Farrell e do que aconteceu com Gotham.
Então logo no começo da série a gente vai ter ali o lembrete de alguns acontecimentos importantes. O primeiro deles, e isso são spoilers do filme The Batman. Então se você não assistiu o filme e não quer levar spoilers, então eu recomendo que você pare por aqui. Caso você não tenha assistido o filme, corre lá na Max, assiste, está disponível, depois você vê a série na sequência. Vai ser melhor se você assistir o filme, mesmo o filme não sendo tão bom assim, porque vai te ajudar a entender a série. E no final do filme nós temos ali algumas consequências importantes, e duas delas são o assassinato do líder da família mafiosa Falcone. Como a gente normalmente sabe, quando um líder do crime morre, existe ali um vácuo de poder, e esse vácuo de poder costuma ser até pior do que havia anteriormente, já que vários capos, comandantes e qualquer um que deseje o poder resolve ir para cima e guerras podem acontecer. E é nesse momento que Gotham se encontra. Para piorar, graças a um ato terrorista perpetrado pelo Charada, que inundou a cidade, Gotham City está ainda mais bagunçada do que o normal, se é que isso é possível. Essa inundação deixou ali a cidade parcialmente destruída, e não apenas pelo dano material, mas pelo dano em vidas. E isso vai ser muito importante para a nossa história. Mas antes da gente continuar, aquele recadinho rapidinho para você deixar o like nesse vídeo. É através do like que o YouTube sabe que esse vídeo é legal e mostra ele para mais pessoas. E caso você não seja inscrito nesse canal, considere fazer isso clicando no botãozinho que aparece aqui embaixo. Assim você me ajuda a bater a minha meta de 1000 inscritos. Estou quase lá, conto com a sua força. Chegamos então ao capítulo 1 da série do Pinguim, e esse capítulo é dedicado totalmente ao Pinguim, e nada mais justo. Ele vai mostrar pra gente como é esse personagem, e vai mostrar pra gente através das ações diárias ali desse mafioso. E isso já começa muito bem. Em vez de contar pra gente, a série resolve mostrar. E a gente vai ver aqui um Pinguim que é um cara muito safo, muito esperto. Ele conseguiu sobreviver nesse mundo do crime, apesar de ele não ter o respeito de praticamente ninguém. A gente vai vendo claramente que o Pinguim é aquele cara que as pessoas aceitam porque ele faz o trabalho, mas porque de certa forma elas têm uma espécie de pena dele. O Pinguim aqui, apesar do Colin Farrell fazer um cara altão, ele vai fazer muito bem esse jeito estranho do Pinguim de andar, e eles vão justificar isso através ali de um problema no pé dele. Então ele vai andar ali meio se balançando, uma característica herdada lá do Pinguim original. E ele também vai ter o rosto bastante ali desfigurado, coisa que raramente a gente vê hoje em dia, mas que o pessoal resolveu investir. Então o Pinguim, ele é ali uma espécie de pária. Ele não é um cara bonito, ele não é um cara charmoso, ele não é um cara elegante. Ele é aquele cara que é a ralé ali mesmo dentro do mundo do crime. Mas ele não se conforma com isso. Ele acha que ele pode mais e ele resolve galgar ali os degraus para o topo. Só que para fazer isso, ele vai precisar ser muito esperto. E é isso que nós vamos ver nesse primeiro episódio. O Pinguim aqui é um misto de um cara muito inteligente com alguém que consegue se adaptar muito rápido. Então ele tem um plano, mas muitas vezes partes desse plano não dão certo. Isso é muito legal. O inesperado vai acabar aparecendo aqui. Então, quando o plano não dá certo, a gente vai ver o quanto o Pinguim consegue se adaptar. E a gente vai ter, como eu disse, uma exploração maior ali das características internas do personagem, das motivações dele e do mundo em volta deles. Eu garanto para vocês, depois desse primeiro episódio, você já está fisgado. E se o primeiro episódio era sobre o Pinguim, o segundo é sobre uma outra personagem que também vai ter muito destaque aqui, que é a Sofia Falcone. A Sofia Falcone é uma personagem também presente nos quadrinhos, e aqui ela sofre algumas adaptações. Nessa história aqui a gente vai ficar sabendo que a Sofia esteve presa no Arkham durante vários anos como The Hangman, ou seja, a enforcadora. Uma vilã ali que matava suas vítimas, como você pode imaginar, por enforcamento. E ela tem uma situação parecida com a do Pinguim, porque quando ela chega de volta a essa família, ela também é considerada uma pária. Principalmente porque todo mundo acredita que ela é insana. Então, os garotos ali, vamos usar esse termo, não deixam ela participar dos negócios,
e mesmo as outras pessoas da família ou da sociedade de Gotham a evitam. Então, essa personagem vai ter um papel muito interessante, porque ela não quer deixar de lado esse papel que ela acha que lhe cabe. Para piorar, ela teve o seu irmão assassinado lá no comecinho, no capítulo 1. E aqui, como eu disse para vocês, mais uma vez, a gente está falando dessa série com spoilers. E quem matou foi o Pinguim. E ela acha que sabe que foi o Pinguim e ela resolve montar um plano para descobrir isso. E mais uma vez nós vamos ver o Pinguim se adaptando rapidamente aos acontecimentos. Mas eu devo destacar aqui a atuação maravilhosa da atriz, a Christian Milioti, aquela mesma que fez How I Met Your Mother e que lá era uma menina fofinha, aqui é uma criminosa assustadora. E ela consegue trazer muito bem todos os elementos que a personagem tem. Você se sente incomodado por ela. Ela é aquela mulher que realmente parece meio doida, que parece a ponto de surtar a qualquer momento. A atriz consegue entregar muito bem isso e esse episódio é todo dela. E a gente começa a perceber aqui que existe um padrão. O primeiro episódio é dedicado a apresentar pra gente o Pinguim. O segundo é dedicado a apresentar a Sofia Falcone. E o terceiro? O terceiro episódio é para nos apresentar um pouquinho melhor o Victor. O Victor é um rapaz que aparece lá no comecinho do primeiro episódio tentando roubar o carro do Pinguim. Mas, depois ali de um pequeno confronto, o Pinguim resolve utilizar o garoto como uma espécie de capanga. E a partir daí nós vamos ter o começo de uma relação bastante interessante. Nesse capítulo a gente vai conhecer um pouquinho mais da vida pregressa desse garoto e a gente vai ver o quanto ele está perdido, já que ele vivia num apartamento ali numa região baixa de Gotham e por um azar ou sorte ele acaba sobrevivendo à inundação, porém sua família inteira não. E ao perder a sua família, a sua casa, ao perder tudo, ele se vê ali totalmente sem rumo e é por isso que ele está ali cometendo pequenos delitos. Mas uma coisa é você cometer pequenos delitos, outra coisa é você entrar para a máfia. E é isso que acaba acontecendo. O Pinguim meio que adota esse rapaz. E isso vai ter duas características muito interessantes. Porque, por um lado, vai existir uma relação meio pai e filho entre eles. E essa relação é, por um lado, boa. Já que o Pinguim é um cara muito sozinho, esse garoto é muito sozinho, e eles acabam ali se ajudando. E o Pinguim, inclusive, acaba mostrando a sua vida mais pessoal para esse garoto. Então ele meio que confia no rapaz por instinto e integra esse garoto ali como parte ali da sua família. Porém, existe um outro lado, já que o Pinguim está longe de ser boa influência para qualquer um. Então, se ele está tirando esse garoto da rua, ele está inserindo esse garoto no mundo do crime. E no mundo do crime da máfia, onde você dificilmente escapa de um dos dois Cs. Ou é cadeia, ou é cemitério. E aqui, mais uma vez, nós vamos ver um ator fazendo um ótimo trabalho. No primeiro episódio, quando a gente vê o Vic, a gente acha ele ali um pouco bobão. E a gente fica com a impressão de que o ator não está interpretando muito bem. Porém, ao ver o segundo episódio, e principalmente esse terceiro, a gente começa a ver que não, que o rapaz está, na verdade, fazendo uma ótima interpretação. Eu gostei muito, inclusive, da característica de gagueira que esse rapaz tem. E se você já viu uma pessoa que sofre desse problema, ele é normalmente afetado mais quando a pessoa está nervosa. E o rapaz consegue trazer muito bem isso. Toda vez que ele fica nervoso, a gagueira dele piora. E isso acaba dando um toque bem humano para o personagem. E eu vou dizer para vocês, nesse episódio você vai torcer por ele, mas ao mesmo tempo ficar muito triste por ele. E o seu coração vai estar ganho por 3 personagens, um em cada capítulo, de formas muito brilhantes. Eu acredito que, a partir daqui, a série não vai mais focar em personagens um por um, como fez nesses episódios, mas tocar a história para as resoluções. Eu não estou dizendo que foi um problema, muito pelo contrário. Focar nesses personagens ao mesmo tempo que a história era contada foi uma ideia muito boa, já que fez a gente se interessar por quem a gente deve se interessar, e agora que a gente está fisgado, a gente vai torcer para esses personagens de uma forma ou de outra. Lembrando que eles são mafiosos,
criminosos, malucos. Então a gente não deveria torcer por eles. Mas de uma forma meio complicada, uma forma meio distorcida, a gente acaba sim fazendo isso. Eu recomendo fortemente também que ao final de cada episódio você não passe para o próximo assim que começam os créditos. Avance até o final de cada episódio e você vai ver ali uma entrevista com o pessoal que fez a série. Você vai ter ali entrevistas com a showrunner, com os roteiristas e até mesmo com o diretor Todd Phillips, que também está envolvido no projeto. E eles vão passar ali a visão deles sobre como essa obra está sendo montada. E eu tenho que dizer para vocês que, embora eu não possa concluir nada até agora, já que é sempre perigoso analisar uma obra sem ver o final dela, eu tenho que dizer para vocês que Pinguim é a melhor série de heróis que a gente viu nos últimos anos. Então, eu espero fortemente que esse bom nível continue, mas eu não posso garantir nada. Então, assista, dê uma chance para Pinguim, porque pelo menos por esses 3 primeiros episódios, a DC finalmente achou o ponto e a Marvel que se cuide. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo para o nosso canal, falando aqui da série do Pinguim. E eu quero saber, claro, se vocês já assistiram esses 3 primeiros episódios, o que vocês acharam. Vocês concordam comigo? E sobre o filme The Batman, qual é a opinião de vocês sobre o filme? Vocês acham que esse realismo, esse ultra-realismo, é mesmo possível de ter no mundo dos super-heróis? E a gente vai ter que ter séries como a do Pinguim, onde não há super-heróis, apenas pessoas normais fazendo coisas? Ou a gente precisa enfiar o pé na jaca na fantasia para ter bons filmes de super-herói? Então, comenta tudo aí na tela. Eu adoro quando vocês comentam, respondo sempre que possível. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.